Ô, minha Bom amiga linda, que dia! alegria! Meu Deus, gente, que Bom bênção! dia, minha linda! Como é que você tá, meu amor? Saudade de Ai, você, vendo todos. você aí derramar de Deus essa palavra maravilhosa de posicionamento. Meu Deus, que palavra! Eu estava fervendo meu coração aqui. Eu falei, gente, tem tudo a ver com o que Deus liberou para essa Eita, manhã. Você já Jesus! começou, eu falei, meu Deus, Deus tá nesse mistério, tá nesse negócio aqui. Tudo Que prazer, conectado, tudo conectado. verdade, que alegria poder estar aqui com você mais uma vez para a gente, né, de alguma forma contribuir para esse papo de fé. E eu estou muito feliz, muito grata a Deus pelo convite. Sempre que a Jaque nos conecta, é sempre uma alegria muito, muito, muito grande. Eu estou muito feliz de poder estar hoje aqui com você mais um dia, também te acompanhando. Essa mulher que transborda, essa mulher que, sabe, exala Jesus, exala fé. Essa mulher que tem sempre uma palavra de direcionamento, de posicionamento para tantas mulheres e para essa geração. Obrigado, Babi, por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui com você nessa manhã. Oh, meu Deus, eu estou muito honrada. Eu amo a tua vida, amo o que você carrega, Ai, amo. meu Deus. Quero te dar um abraço ainda pessoalmente para eu receber de Deus assim, ó, bem Oh, meu pertinho, bem, Deus. sabe? Ai, gente, Em coisa linda. breve, Deus já em vai breve. preparar. Em breve nós vamos assim, preparar, Deus vai preparar esse momento para a gente se conhecer pessoalmente. É como se a gente já se conhecesse há anos, né? Deus Que faz coisa, isso, né, minha é amiga? verdade, Deus faz, Deus faz. E eu é quero te verdade. dar toda a liberdade, entrega tudo, deixa Deus te usar. Eu vou desativar o microfone para não dar interferência, Tá. mas eu tô aqui assim, né, ó, sempre Ai, que preparada para alegria. anotar, para guardar tudo no meu coração, na minha memória. Então, entrega, minha amiga. Tá em Que casa, coisa papo de fé boa. é teu. Amém. Muito bom dia para todo mundo que está conosco aqui nessa live. Já pedindo assim, né, Babi, para compartilhar, porque coisa de Deus a gente não retém para a gente compartilha, a gente transborda. Então, todo mundo aqui que está com a gente hoje, nessa manhã, né, que possa compartilhar, envia para um amigo, envia para 10 pessoas, para que essa palavra de Deus alcance corações nessa manhã, que essa palavra, né, possa é, entrar nos lares, no coração de muitas pessoas. Isso é importante, a gente não quer que fique isso só para nós, né, mas a gente quer liberar de Deus, esse transbordar de Deus para a vida de muitas pessoas. De repente, né, hoje é quinta-feira, muitas pessoas acordaram precisando de Deus, uma palavra, e quem está aqui nessa live pode ser um instrumento de Deus para enviar, para transbordar na vida de muitas pessoas. E sem muitas delongas, porque eu sei que o nosso tempo assim tem que ser muito bem aproveitado. Eu estava meditando essa palavra e ouvindo você falar de posicionamento, foi muito interessante, que casou com o que Deus colocou no meu coração. Muitas coisas na nossa vida vai tentar nos enfraquecer, vai tentar mexer com a nossa fé, para que a gente desista dos planos de Deus, do destino que Deus traçou para nós. E essa palavra veio assim justamente para selar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Tem um texto de Jeremias que eu gosto muito, Jeremias capítulo 1, vai falar a respeito do chamado de Jeremias. É um texto assim muito conhecido, mas que tem uma profundidade muito grande, Babi. A gente não tem noção, às vezes, do o você está aí, eu estar aqui, ou talvez essas pessoas que estão na nossa live com a gente, elas estão numa fase, num momento, e às vezes elas se sentem como foi o chamado de Jeremias. Todos nós temos um chamado de Deus. Deus tem algo especial para cada um de nós. E nesse capítulo 1 de Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo de número a respeito do chamado de Jeremias. A Bíblia vai dizer assim, ó, Deus falando com Jeremias, Jeremias, antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já sabia tudo ao teu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Já te designei um profeta às nações. Era tudo que eu tinha em mente, Jeremias. Ou seja, Deus está falando aqui, descortinando a respeito do chamado de Jeremias. Jeremias foi um profeta de Deus, como nós sabemos, que foi
um profeta no meio do caos, ele teve muitas batalhas a serem enfrentadas, mas Deus liberou essa palavra, Deus liberou essa promessa. No capítulo 1, Deus libera um destino para Jeremias, dizendo: Jeremias, eu já te conheci desde o ventre da tua mãe. Jeremias, naquele momento em que ele ouve aquela palavra de Deus, ele tem medo, né? Igual você falou aí do medo, do posicionamento, ele tem medo, ele diz assim: Senhor, eu não passo de uma criança. Ele não se via como Deus via ele. E muitas vezes a nossa vida também é assim, né? Deus tem um chamado para nós, Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Deus aposta em nós, Deus escreve a nossa vida como um livro nas mãos dele. E muitas vezes, muitos de nós não nos enxergamos da forma que Deus nos enxerga. E por isso falta o posicionamento. Porque apesar de Deus nos ver de uma forma tão grandiosa, como ele via Jeremias, um profeta, ele disse: Jeremias, eu não te vejo como um menino, eu não te vejo como esse homem, né, fraco, frouxo, medroso, eu não te vejo nada dessa forma, Jeremias, eu te vejo como um grande homem, um grande profeta, né? E a Bíblia vai dizer que Jeremias teme a essa questão, mas aceita o chamado. E às vezes a gente vai, eu sempre falo aqui com algumas pessoas que convivem comigo, falo assim: tá com medo? Vai assim mesmo. Ah, pastora, eu não sei fazer. Vai assim mesmo que vai dar certo. Porque o medo é um temporizador, né, daquilo que a gente pode fazer, mas também é um sinalizador daquilo que a gente pode, né, observar. E Jeremias com medo, mas ele tinha uma palavra. E quantas pessoas aqui nessa live talvez tá para tomar uma decisão, está com medo, mas tem uma palavra. E às vezes o medo tem paralisado e a pessoa precisa se posicionar para que a palavra se cumpra, né? O medo paralisa, mas Deus está dizendo: ó, já está tudo escrito, eu já vi o teu futuro. Eu estou te dizendo porque eu já te vi lá na frente. E o medo faz com que a gente enxergue só o que está aqui agora, diante dos nossos olhos. Mas o posicionamento faz a gente olhar para o futuro e dizer: se Deus liberou uma palavra para mim, é certo de que Deus sempre vai ter razão, ele sempre sabe de tudo, ele escreveu tudo ao nosso respeito e já está tudo escrito. E muitas vezes a gente fica com medo. E aí, quem que me admira nessa conversa toda de Deus com Jeremias, às vezes é com a gente também. Deus está dizendo: ei, eu quero você mais junto de mim, eu quero você nas nações, eu quero você pregando no evangelho, eu quero você fazendo algo maior. E que isso vai dar certo. E muitas vezes o medo nos paralisa, mas Deus está nos chamando nessa manhã para um posicionamento, para entender de que verdadeiramente, né, Deus está nesse negócio. Deus está com a gente, Deus já escreveu. Ou seja, a gente não tem dimensão do que é o nosso amanhã, o nosso futuro. Mas Deus já nos viu. Ele nos viu quando a gente era informe. Ele não viu a gente amanhã, ele não viu a gente daqui 10 anos. Então, no posicionamento, como você falou, eu achei muito, muito legal essa fala. Nesse posicionamento, a gente se depara com os problemas da vida, com medo, com lutas, com perseguições, mas a gente enfrenta. Por quê? Porque existe um posicionamento de Deus para a gente chegar onde Deus quer. E Jeremias não foi diferente. Capítulo 1, ele estava lá dizendo: Senhor, eu estou com medo, eu não passo de uma criança, eu não sei o que eu vou fazer. Por que o Senhor está vendo isso em mim se eu não me vejo? Muitas vezes nós não vemos o que Deus vê. Mas se Deus viu algo na Babi, se Deus viu algo na Thelma, é porque Deus acredita que aquilo que ele viu em nós vai transbordar na vida de alguém lá na frente. E Deus escolheu Jeremias. Deus escolheu nós que estamos aqui nessa live. Deus nos escolheu. Só que durante a nossa trajetória, durante a nossa vida, vai haver aflições, porque o próprio Jesus disse: nesse mundo teríamos aflições. Vai haver perseguições, porque os profetas foram perseguidos, né? Os apóstolos foram perseguidos. Durante a nossa caminhada vai ter percalço, sim. Na vida de Jeremias não foi diferente. No capítulo de número 12, ele está ali no capítulo de número 12, Gabi, ele tem uma conversa com Deus, ele indaga a Deus, ele está dizendo no capítulo 12, eu vou ler só apenas o versículo 5 daqui a pouco, mas no capítulo 12, ele vai dizer: Senhor, eu não estou aguentando mais essa vida. Eu não estou mais aguentando os perseguidores. Eu não estou mais aguentando os opositores. Eu não estou mais aguentando os meus inimigos. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito, né, tá querendo desistir. Está entrando em falência. O meu corpo, minha alma, o meu espírito, né, tá me fazendo deixar de olhar a promessa. Quando Jeremias conversa com Deus nesse capítulo de número 12, ele quis dizer o seguinte: no capítulo 1,
O Senhor me fez uma promessa e eu estava de pé, mas no capítulo 12 eu já estou sem força. Eu já não aguento mais, a minha alma já não tem mais visão desse futuro que o Senhor viu. O meu espírito já me faz desistir. Eu já não olho mais a promessa, eu já não me vejo mais como esse profeta, porque os meus inimigos estão querendo, estão tramando contra mim, né? Lá em Anadote, onde ele vivia com um monte de gente, ele estava sendo perseguido. Mas o que me admira nesse verso é que Deus deixa, Babi, ele conversar, ele desabafar. E tem vezes na nossa vida, tem muitas vezes na nossa vida que nós precisamos ser realistas com Deus, mesmo no momento que a gente está se sentindo fracassado, cansado, com vontade de desistir. A gente tem que ser realista com Deus e dizer: Senhor, o Senhor conhece a minha fraqueza, o Senhor conhece a minha força, o Senhor conhece a minha limitação. Olha para mim, tem misericórdia de mim. Ele começa a conversar com Deus, mas não somente nesse sentido de dizer que ele estava querendo desistir, mas ele estava revoltado com Deus. E quantas vezes nós nos revoltamos com Deus, sabendo que nós temos uma palavra, sabendo que nós temos uma promessa? Quantas vezes nós estamos revoltados com Deus e em vez de olhar para a promessa, para o futuro, para o destino, a gente começa a olhar para o passado. Ah, no passado era bom. Quando eu não fazia isso, eu não tinha problema. Quando eu não me envolvia na igreja, eu não tinha problema. Quando eu não estava no ministério Y, A ou B, eu não tinha problema. E tem muita gente que, diante dos percalços, das perseguições, as pessoas querem paralisar e desistir. Então, Jeremias, ele conta aí no capítulo de número 12, uma conversa assim difícil com Deus, dizendo: olha, tem muita coisa aqui que eu não estou gostando, o Senhor não vai fazer nada por mim. Tem hora que a gente está assim, tem hora que as pessoas estão assim. Será que Deus não vai fazer nada por você? E eu vim aqui nesta manhã para dizer para você que o mesmo Deus que liberou a promessa para Jeremias no capítulo 1 é o mesmo que considera e mantém de pé a promessa, a palavra, no capítulo de número 12. Porque no capítulo de número 12, Jeremias desabafa, ele põe para fora, ele vomita tudo que está dentro dele, inconformado. Mas no versículo 5, que eu quero que você anote isso aí, no versículo de número 5, Deus deixa Jeremias falar tudo. Mas no verso de número 5, ele diz: Jeremias, olha, Jeremias, se você está cansado nessa corrida, que você está correndo a pé com esses homens que estão te perseguindo, que estão sendo opositores a você. Jeremias, se você está cansado com esses homens que estão achando que você não é o profeta que eu escolhi. Jeremias, se você está cansado com esses homens que querem fazer você desistir. Jeremias, se você está cansado com esses homens, você vai conseguir apostar corridas com cavalos. Ou seja, em outro ponto de vista, Deus está dizendo: Jeremias, você está cansado com pouca coisa. Você está cansado com gente. Gente fere. Gente é assim mesmo. Gente vai tentar nos paralisar. Gente vai tentar nos parar. Gente vai tentar dizer que você não presta, que o que você faz não é legal. Gente vai tentar dizer que esse chamado não é de Deus. Gente vai tentar te alfinetar. Gente vai te trair. Foi assim com Jesus, por que não vai ser com a gente? Deus quis dizer o seguinte: ô Jeremias, se você está querendo desistir com pessoas, com homens, que não vai te levar ao céu, que não vai fazer nada pela sua alma, pelo teu espírito, se você está cansando com essas pessoas, em outras palavras, com essa gentinha que não tem compromisso comigo, como eu confiarei? Aqui está dizendo na tradução, como você vai apostar a corrida com cavalos, né? Mas a gente destrinchando isso, Deus queria dizer o seguinte: se você está cansando com pouca coisa, nesse nível que você está, como que eu vou te confiar um nível maior? Porque a corrida de homens é diferente da corrida de cavalos. Como, se você está querendo desistir nessa corrida de homens que não corre muito, deve correr aí a 8 km por hora, como que você vai correr a 20, 30 quilômetros com uma corrida como se fosse de cavalo? Ou seja, se nesse nível que você está de perseguição, de frustração, de aflição, com essas coisas pequenas que está te tirando do norte, com essas pessoas que estão te perseguindo, como eu vou te confiar grandes coisas, Jeremias? E muitas vezes na nossa vida não é diferente. Tem coisas pequenas, Babi, que está cansando as pessoas estão desistindo por muito pouco.
As pessoas estão desistindo por quase nada. Ah, não vou mais para a igreja, né? Porque a irmã do grupo de louvor diz que eu não canto legal. Ah, eu não vou mais trabalhar nessa empresa porque o chefe está me perseguindo. Como que você quer alcançar níveis maiores na sua vida se você não está dando conta dessas pequenas coisas? Foi mais ou menos isso que Deus quis dizer. E aí ele vai complementando no verso dizendo: se você não consegue deixar que a sua razão prevaleça nesses dias, até mesmo tranquilos, o que vai acontecer quando os problemas correrem soltos, como a época das enchentes no Jordão? Ou seja, Deus estava dizendo: olha, Jeremias, está tudo ainda para mim, aos meus olhos, eu já conheço o teu futuro, está tudo ainda muito calmo, o terreno está plano, né? O terreno ainda está plano. Se você não consegue, né, vencer este terreno plano, esse terreno seguro, esse terreno estável, como você vai dar conta quando você estiver em pedregulhos? Como você vai dar conta das enchentes do Jordão? Como você vai dar conta, né, de sair pedra, os pedregulhos do Jordão? Eu já tive a oportunidade de Israel, e quando a gente entra no Jordão, realmente parece que tem muitas pedras debaixo do nosso pé, mesmo estando dentro do Rio Jordão. Então, ele quis dizer exatamente isso. Como você vai dar conta disso? E se a gente parar para pensar como que as coisas pequenas têm mexido com a gente? Como que uma palavra que as pessoas falam a nosso respeito, elas tomam uma proporção gigante. E a grande maioria das pessoas não sabe lidar com o emocional. E a Bíblia está dizendo assim: ei, bora, a razão é o quê? Para de ser uma pessoa emocionalmente fraca. A razão é o quê? A razão é que eu tenho uma coisa muito grandiosa para você. A sua emoção vai te levar para o buraco, vai te fazer ter medo. A tua razão não vai deixar você ter racionalidade. Mas o teu posicionamento vai fazer você enfrentar essas coisas todas que estão à sua volta. Então, muitas vezes, nós estamos parando na vida por causa de pequenas coisas que têm mexido com a gente. E quando nós não estamos bem, né, as pequenas coisas nos irritam, as pequenas coisas nos fazem desistir, as queixas, né, a gente começa a se perguntar: cadê o Senhor? Por que o Senhor não acaba com os nossos inimigos? Mas são os nossos inimigos que, quando nós enfrentamos os nossos inimigos, a gente vai para um nível maior. Foi assim com Davi. Ele era pequeno, mas quando ele enfrentou Golias, ele foi para um nível maior. Né? Elias era pequeno, mas quando ele enfrentou as suas maiores batalhas, ele foi para um nível maior. E assim foram com os profetas. Então, muitas vezes, pequenas coisas têm nos feito desistir, coisas pequenas têm nos irritado, e muitos têm guardado mágoa, têm deixado com que a promessa e o propósito fiquem de lado, e as pessoas muitas vezes estão só considerando, Babi, as pequenas coisas. Ah, fulano não gosta de mim. Então, emocionalmente, as pessoas estão perdendo a promessa porque não estão ao seu respeito. Né? Tem momento na nossa vida que parece que, às vezes, nós estamos lutando sozinhos. Jeremias quis dizer isso: Senhor, parece que eu estou lutando sozinho. Parece que o Senhor não está me vendo, parece que o Senhor não está comigo. Mas Deus disse: Jeremias, se você está cansando com essas pessoas que estão querendo te ferir, como eu vou te colocar para correr com cavalos? A velocidade que eu tenho para você, tem até um louvor que fala assim, né? Velocidade, constância, né? Uma coisa assim, né? Como se o resto não. Mas Deus tem uma velocidade para pôr na nossa vida, nos nossos pés, para nos fazer chegar muito além. E a gente está cansando com as pequenas coisas, porque de fato a gente está deixando de considerar o que Deus disse para considerar as pequenas coisas, né? A gente está deixando de considerar o que Deus diz para gastar a energia em pequenas coisas. A gente está deixando de considerar o que Deus diz para ficar, né, parado na vida, dando relevância àquilo que não tem relevância, gastando energia com aquilo que não tem proveito algum. E se tem uma coisa interessante que eu acho nisso tudo, né, parafraseando, em gastar energia, eu falo que o leão, ele é o rei da selva, mas ele não gasta energia para buscar uma caça se ele não tiver certeza de que é aquela caça que ele vai abocanhar.
Por quê? Porque ele não corre, 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 corre. Ah, perdi a caça. Por quê? Porque ele vai gastar energia. E na hora que ele tiver que correr de novo atrás de uma caça, ele já está cansado, porque ele é pesado. Então, o que acontece? O leão, ele foca na caça para ele não gastar energia, correndo atrás do alvo que ele vê que não vai conseguir. Tem gente gastando energia olhando a vida do outro na internet. Tem gente gastando energia olhando o casamento do outro em vez de concentrar energia naquilo que é seu. Tem gente gastando energia no ministério do outro em vez de fazer alguma coisa focada naquilo que Deus tem. Tem muita gente focando em coisas que não é para focar e tem perdido energia, ou seja, tem se cansado. Foi como Deus disse para Jeremias. Jeremias, você está se cansando com coisas que não era para você se cansar. Você está correndo atrás de coisas que não era para você correr, para você cansar. Então, muitas vezes, a gente está focando em coisas, correndo atrás de coisas que Deus não quer que a gente corra. E a gente considerar o que realmente importa. Ele estava dizendo, Jeremias, para de olhar essas pessoas que estão te perseguindo, concentra na promessa, concentra no que eu te prometi, concentra no que eu te falei. Para de ficar considerando e ficar exausto, gastando energia, noite sem dormir. Babi, quantas pessoas hoje têm tomado remédio controlado, não têm dormido, têm tido ansiedade, depressão. Por quê? Porque está vendo alguém crescer do seu lado e focado no crescimento do outro e deixando de olhar para aquilo que você poderia crescer. Se cansando, né? Gastando energia com coisas que não era para gastar, em vez de se concentrar naquilo que Deus determinou para você, né? Então, eu quero dizer nessa manhã, para que a gente pare de considerar os opositores, pare de valorizar o que não tem valor. Pare de entrar na internet todo dia gastando o seu tempo para olhar se o concorrente tem mais seguidores do que você, para olhar se o concorrente, sei lá, tem mais curtida que você. Ei, a gente tem que parar com isso. Não considerar essas pequenas coisas e não valorizar os opositores, mas criar o quê? Uma estratégia de guerra, um posicionamento para que a gente possa chegar, no mínimo, aonde Deus determinou. E às vezes Deus tem um potencial tão grande para as pessoas, né, que estão aqui com a gente, tem um potencial tão grande, mas as pessoas estão parando, estão minando a sua força em pequenas coisas. Então, meus amados, minhas amadas que estão aqui, não dê atenção àqueles que querem te matar. Queriam matar Jeremias. Jeremias estava sofrendo, dizendo, Deus, você não está vendo, você não vai matar os meus inimigos. Tem hora que a gente tem que olhar para os inimigos e fazer o quê? Deixar ele tonto. Confundir o inimigo, como diz a nossa irmã Camila Barros. Vamos confundir o inimigo. Quando o teu inimigo achar que você está acabado, aí você se levanta, passa uma maquiagem, arruma esse cabelo, né? Lava esse cabelo, tira o óleo do cabelo, passa a maquiagem na cara e sai feliz, dá um bom dia pro capeta, para todo mundo. Aí a pessoa que estava olhando, achando que você ia, né, não ia nem se levantar naquele dia, você dá um tapa na cara do inimigo, porque nada é sobre nós, é tudo sobre Deus e sobre a promessa que Ele nos fez. Então, muitas vezes as pessoas ficam considerando e dando atenção àqueles que não celebram as nossas conquistas. Ah, eu fiz isso, fulano não validou. Ah, eu fiz aquilo, fulano não me viu. Ah, eu participei disso, o pastor, meu líder não viu. Meu patrão não viu, meu marido não viu. Para de considerar o que as pessoas deixaram de ver. Vai ter gente que não vai celebrar as nossas vitórias. Mas existe alguém que celebra cada vitória. Esse alguém chama-se Jesus Cristo. E eu sempre falo que nós somos nossos maiores motivadores das nossas vitórias. Mesmo que alguém não considere a sua vitória, vai para frente do espelho e começa a dizer, Senhor, obrigado. Né? Se não tem ninguém para te elogiar, para te validar, valida você mesma a si próprio. Porque quando você faz isso, você está motivando a sua alma, o seu espírito, a saber que Deus não errou quando te fez a promessa. Tem muita gente, Babi, e eu quero que vocês guardem essa palavra, né? Depois pode até postar aí, eu até escrevi aqui. Pare de guardar as críticas. Tem muita gente que considera as críticas e joga os elogios no lixo. Pare de considerar as críticas e não joga o que falam, né, de elogios para você no lixo. Somos especialistas em jogar o que é bom no lixo e considerar as palavras que nos traz a desistir. Muitas vezes nós jogamos no lixo aquilo que é preciso guardar na mente, mas a gente está considerando o que é fracasso.
Nós não podemos deixar a nossa fé falhar. Um momento que a gente está vivendo de aflição não define o que Deus tem para nós. Um momento de perseguição não define quem nós somos. Um momento de aflição não define o teu próximo nível. Se você não está suportando essa fase atual, como você vai suportar o seu próximo nível? Se você não está suportando a sua fase atual, como que você vai suportar o teu próximo nível? E tem uma coisa interessante que eu falei esses dias no curso que eu aplico aqui na igreja, e eu falei para as mulheres assim, Babi, quem aqui tem plano de morrer daqui 5 anos? Aí o povo tudo assustado, as mulheres assustaram para mim. Falei, sério? Ninguém quer morrer daqui 5 anos? E daqui 1 ano? Alguém quer morrer? Gente, morrer, né? Vai acabar com os problemas, não vai dar mais trabalho para ninguém, ninguém vai dar trabalho para você. Quem aqui quer morrer 1 ano? Alguém tem algum plano de morte aí? Não, daqui 1 ano eu quero morrer, vou deixar minhas contas pagas. Ninguém. Mas quantas querem viver? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, então, se você não tem plano nenhum de morrer, então crie uma estratégia para viver melhor. Crie uma estratégia para viver bem. Crie uma estratégia para ser mais leve. Crie uma estratégia para viver os dias que a gente ainda tem aqui nessa terra, que ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Então, se ninguém tem plano para morrer, crie um plano para viver melhor. Não considerando, né? Não considerando o que as pessoas dizem, não considerando os fracassos, não considerando as coisas que virão de perseguição, porque a gente está convivendo com gente. Se a gente não quer ter problema com gente, a gente vai viver no zoológico com os animais, porque eles não falam. Mas enquanto a gente viver nessa terra com pessoas, pessoas vão nos frustrar, pessoas vão nos decepcionar, pessoas vão nos ferir, pessoas vão tentar nos matar, pessoas vão nos perseguir. Mas quando eu olho para Jesus, meu Deus, eu falo, Jesus, tu és o exemplo. Jesus, sabendo que Judas ia trair, Jesus falou, pode sentar na mesa, não tem problema com você, Judas. Porque o que eu carrego, tudo que você fizer não vai mudar quem eu sou, a minha essência. Às vezes a gente está considerando o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem conosco, e a gente às vezes se perde na essência. Jesus quis dizer o seguinte, não importa o que você vai fazer, eu não vou me cansar com você, Jesus, porque o meu propósito é maior. Pode sentar na mesa. Eu não só vou servir o pão, mas eu ainda vou lavar o teu pé. Entende? Então, assim, com Jesus a gente aprende a ter força para continuar. Então, muitas vezes tem gente, né, que o relacionamento não está bem. Aí o relacionamento não está bem, a pessoa está ali minando as forças com aquele relacionamento que não está bem. Aí diz, não, eu vou ter um filho que é para ver se o relacionamento melhora. Foca num filho, mas não foca em melhorar o relacionamento. Aí perde energia querendo engravidar para melhorar a situação e às vezes até piora. Traz uma criança para um ambiente familiar totalmente hostil, totalmente opressor. E, como os leões, foca naquilo que é importante, não perca energia com aquilo que vai te cansar. Se você está cansado com os filhos, que está dando trabalho, como é que você vai ver os netos? É o que eu falei, se você não tem um plano de morte, então cria um plano de vida para viver melhor. Tem muita gente se cansando com os homens nesse nível que você está, com pessoas nesse nível que você está. Deus não vai te levar para um nível maior. Nós estamos, às vezes, revoltados, né? As nossas emoções estão afloradas, mas a gente não pode abrir mão do que Deus nos deu por causa de ameaças. A gente não pode abrir mão do que Deus nos deu por causa de ameaças. Nós não podemos abrir mão do que Deus nos confiou por causa da falsidade das pessoas, porque falsidade sempre irá existir. As pessoas vão ser falsas com a gente, as pessoas vão nos invejar. José foi assim. José viveu aflição dentro da sua própria casa, com a sua família, mas ele não abriu mão do que Deus tinha liberado para ele por causa da inveja, por causa dos irmãos. Ele não abriu mão por causa de nada, pelo contrário, ele continuou administrando. Ele administrou na casa de Potifar, ele administrou na prisão. Então, José ele não abriu mão dos projetos de Deus por causa da traição dos irmãos, por causa da perseguição da mulher de Potifar. Não abra mão, você que está nos assistindo agora, não abra mão dos projetos que Deus entregou na sua vida por causa das decepções. As pessoas vão nos decepcionar? Sim. E o que é que nos estranha de alguém nos decepcionar? O que é que nos estranha? As pessoas são más. O próprio
Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, imagina, se o próprio Criador se arrependeu de ter criado a gente. O próprio Deus chegou um momento e disse, eu vou acabar com tudo, deixei só Noé lá com a arca e a família. Se o próprio Deus, né, teve problemas com pessoas, imagina nós aqui nessa terra no século XXI. Então, Deus nunca disse para nós que esse mundo seria fácil. Deus nunca disse para nós que nesse mundo seria fácil. Mas Jesus disse para nós, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque ele venceu. E se ele venceu e a gente olhar, por exemplo, dele, nós também vamos vencer. Né? Então, se a gente está cansando com essas coisinhas do dia a dia, com pessoas, é certo de que nós não alcançaremos a promessa. E tem uma palavra que ferve muito no meu coração. Se a gente está se cansando hoje com coisas pequenas, está querendo desistir, está se cansando, esquece o teu futuro. Se senta e deixa a vida passar. Se você está se cansando hoje com as coisas pequenas, esquece um futuro promissor que Deus tem. Se senta e pede a morte para que a morte chegue. Mas se você não quer, se levanta nessa manhã, se posiciona. As vozes da perseguição não podem te parar. As vozes contrárias não podem fazer você desistir do seu chamado. Então, se você, né, considerar o que Deus te disse, a promessa para Jeremias no capítulo 1 foi, olha, tu serás profeta das nações, vou te levantar como profeta. Então, se nesse terreno seguro que eu te dei, que eu te entreguei, você está achando que está ruim, e na hora da aflição mesmo, porque você nem passou muita coisa ainda não, Jeremias, tem muita coisa que ainda está por vir, né? Então, se a gente não está pronto hoje para enfrentar os homens que nos cansam, quando fala homens, são pessoas, se nós não estamos prontos para enfrentar as pessoas que nos cansam, que nos alfinetam, pessoas que nos perseguem, pessoas que querem fazer a gente desistir, que não valida aquilo que a gente faz, que não considera o que você faz, se você não está pronto para isso, então você não está preparado para correr com cavalos, ou seja, sua resistência vai parar, sua força vai parar, sua velocidade vai parar. Você vai interromper tudo isso por causa de pessoas. E tem algo que eu acho interessante, sabe o quê? Que crescimento não traz facilidade. A gente acha bonito alguém na internet e fala assim, nossa, eu quero ser igual fulano de tal, eu quero pregar igual fulano de tal, eu quero... Mas crescimento não traz facilidade. Toda pessoa que está lá em cima, com certeza essa pessoa passou por muita coisa. O crescimento traz dores, o crescimento traz desconforto. Então, o crescimento não traz facilidade, mas o crescimento pode trazer o quê? Habilidade, resistência, força e velocidade. O crescimento faz isso, né? Então, se a gente tropeça num lugar seguro ainda, e tão pouco que nós estamos vivendo, Deus está dizendo, meu filho, então pare. Se você está cansado com essas pessoas que correm, né, a pé junto com você, que estão no mesmo nível que você está cansado com isso, como que eu vou confiar algo grandioso na sua vida? Como? E Deus está assim dizendo, né? Porque se tem algo poderoso de Deus, é que Deus nunca está olhando de lado. Deus nunca olha para um lado e Deus nunca olha para o outro. E Deus nunca olha para cima, porque de lado ele vê os anjos, do outro lado ele vê as ruas de ouro de cristal. Se ele olhar para cima, ele vê só a criação dele mesmo. Mas Deus está sempre olhando para baixo. Para quem? Para nós. Deus nunca está disperso de olhar para nós. Então, essa verdade precisa fazer sentido no nosso coração. Ele nos acompanha desde o ventre, ele está sempre nos olhando ali. Ele sabe da nossa pequena força, mas a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa nessa pequena força. Para você que está passando uma luta grande, para você que está passando uma dificuldade grande, para você que está querendo desistir, eu quero te dizer, não desista, porque se você está cansado com os que correm a pé, esqueça o teu futuro, porque senão você vai morrer. Se você está cansado com quem corre a pé, esqueça esse projeto. O projeto das nações, porque Deus falou, se você está cansado agora querendo morrer, desistir, como que você vai chegar no futuro? Deus prometeu que você vai, né, conhecer as nações, aí na primeira luta que você está enfrentando aí nessas aflições,
Aí você tá aí, ó, Deus, você não tá me vendo, Senhor, blá, 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 blá. Aí Deus tá falando, ó, você nem saiu da cidade, você já tá sofrendo. Imagina quando eu te levar para as nações. Você está sofrendo com um pequeno grupo de célula que eu coloquei para você cuidar. Como que eu vou confiar uma igreja em suas mãos? Se você está cansando com um filho que eu te dei, que era promessa, como que você vai querer que eu encha essa casa de menino? Como que você vai querer ver seus netos? Se você está cansando com esse marido que está tirando você do sério, né? Que é um marido do seu lado, mas como que você quer que eu faça o seu marido ser um pastor, um profeta na sua vida? Que as lutas vão vir muito maiores. Então, às vezes, a gente está querendo paralisar por uma coisa que está tão pequena. Mas nessa manhã, Deus me trouxe aqui junto com a Babi para dizer o seguinte: não tenha medo de enfrentar os opositores. Não tenha medo de enfrentar os teus inimigos, os inimigos da tua alma, do teu corpo, do teu espírito. Porque se você se cansa com pequenas coisas, é fato que você não vai chegar no futuro que Deus tem para você, né? Quantas pessoas talvez estão conosco agora cansados por causa da vida, cansados do chamado, cansados do ministério, cansado dos problemas familiares, cansado dos problemas financeiros, dos problemas com pessoas, com os inimigos. Então, tá na hora de correr com os cavalos. Tá na hora de correr com os cavalos, porque Deus tem um nível maior para nós. Para de considerar aquele que estava te matando, ó, vira o rosto, porque se você não olhar, teu coração não vai sentir nada. Entrega na mão de Deus o teu inimigo e confia na promessa. Jeremias, e eu já estou encerrando, Jeremias deixou de considerar na promessa e falou, Senhor, o que você vai fazer? Eu não estou aguentando mais. Então está na hora de correr com os cavalos. Essa é a palavra que eu tenho para dizer, encerrar. Chega de se cansar com quem está correndo a pé junto com você. Ou seja, está no mesmo nível que você. Está na hora de correr com cavalos. Velocidade, constância, resistência. Crescimento não traz facilidade. Crescimento traz resistência. Crescimento traz resiliência. Crescimento traz velocidade, traz resistência. Se você quer crescer, seja bem-vinda a essa live, esse momento de papo de fé. Se você quer crescer, esqueça tudo que está minando na tua força e olhe para o alvo, que é Jesus Cristo. Eita glória! Que palavra poderosa, minha amiga. E como Deus conectou tudo. Eu estou impactada. Não é? Na hora que você começou a falar, eu disse, pronto, é de Deus essa palavra. É de Deus. O pessoal está pedindo aí, pelo amor de Deus, deixa salva. Claro que vai ficar salvo, gente. Não perderia esse banquete do céu por nada. Não deixaria de Aleluia. compartilhar com vocês por nada. Vai ficar salvo aqui no Insta, vai ficar salvo no canal do YouTube. O link está na bio para vocês acessarem ali pelo YouTube também. Que palavra, minha amiga, sabe? Toda essa palavra me fez lembrar do capítulo do livro que eu escrevi com algumas amigas, né, em coautoria. Uhum. E o meu capítulo é Deus tem pressa quando Meu você Deus. está pronto. Uau! E vem ainda fechar tudo isso que a gente está falando, né? E eu explico que a pressa de Deus não é porque Deus está atrasado, como a gente, né? Ah, eu estou com pressa, a gente está atrasado. Não, é tempo de aceleração. Deus quer a gente viver em um ano que não viveu nos últimos 10. Exatamente. Mas a gente precisa estar pronto. E estar pronto não é estar perfeito, é estar posicionado. Exatamente, É exatamente. estar preparado para viver essa aceleração, né? E essa palavra que você trouxe, assim, apóstolo, meu Deus, veio, sabe? Há muito tempo Deus tem falado comigo sobre posicionamento e tem mudado a minha vida. Em meio a dores, Deus sempre me diz assim, não pare, vai com dor mesmo, vai com medo mesmo, vai do jeito que você está mesmo, mas vai, porque eu preciso mudar a estação, eu preciso que você esteja pronta para um outro nível. Né? E eu Exatamente. tenho aprendido isso, por isso eu tenho ministrado muito sobre posicionamento, porque a boca fala, né, do que o nosso Isso coração aí, está cheio. exatamente isso aí. E vamos embora correr com os cavalos, porque Deus tem pressa. E correr com os cavalos, gente, que coisa linda! Eu ia te pedir, né, se ainda tiver um tempinho, para a gente orar pelas pessoas que estão aqui, Sim, porque eu vamos sei que tem muita gente paralisando, jogando fora tudo aquilo que Deus projetou, preparou, por causa de coisas pequenas. Pequenas pedras. Eu sempre falo isso, grandes pedras não fazem a gente tropeçar. Sim, verdade. São as pequenas. Só as pequenas. Que mina a nossa força e faz a gente desistir. Você vê que grandes pedras,
Elias enfrentou os 450 profetas de Baal, ele fez fogo descer do céu, ele fez um monte de coisas, mas as pequenas pedras das palavras que ele ouviu de Jezabel fez ele tentar desistir, né? Mas ainda bem que quem tem promessa, Deus está sempre ali. Ele nunca olha para cima, Deus, ele está sempre olhando para baixo. Eita, Jesus. Quando ele olha para baixo, ele está dizendo: eu estou com o meu olhar direcionado em você. Então, são as pequenas coisas que tentam nos tirar, porque as grandes são mais difíceis. Mas se a gente tiver condição de enfrentar as pequenas, a gente vence todas as grandiosas batalhas na vida. Né? O grande sempre vai ser um desafio, mas as pequenas são aquelas que nos fazem tropeçar. Meu Deus do céu, que coisa linda, Amém. gente. Ai, apóstolo, ora por nós, Vamos orar, por favor, então. porque eu sei que E é tá isso, mexendo com muita gente aqui, gente, é viu? isso. Nós estamos no 4º mês do ano de 2024. Talvez você está vivendo o 4º mês, cansado, sem saber o que vai ser quando chegar no 12º. Deixa eu te falar, reseta, uma linha divisória. Fala, Senhor, renova a minha força agora, porque nós vamos orar e pedir ao Senhor para renovar a tua força. Os teus inimigos não vão mais minar a tua energia, a tua força, porque agora você está determinado a correr como cavalos. A força, a velocidade, a resistência, em nome de Jesus. Amém? Declare isso conosco nessa manhã. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor sempre tem um direcionamento para cada um de nós. Pai, nessa manhã nós queremos apresentar todas essas pessoas que estão conosco nessa live, aquelas pessoas também que irão assistir essa live posteriormente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, pedindo ao Senhor que renove a força nesta manhã. Aquela pessoa que chegou aqui fraco, com pensamento de desistência, com pensamento de desistir dos projetos, dos sonhos, da família, Senhor, do ministério, pessoas que pensou que estava tão fraco espiritualmente que não tinha mais força nem para orar. Mas nessa manhã, essa palavra ferveu no nosso coração e o crescimento que o Senhor tem, porque, como disse na tua palavra em Jeremias, o Senhor já tinha escrito todos os dias ali para Jeremias, o Senhor já tinha profetizado, o Senhor já conhecia todos os dias de Jeremias e o Senhor também conhece os nossos dias. O Senhor conhece o nosso futuro, o Senhor conhece cada dia que vai chegar ainda na nossa vida. Pai, nós sabemos que o Senhor, por já ter nos visto no futuro, o Senhor tem um plano de paz para nós, um plano para nos fazer prosperar e não para desistir, não para retroceder. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de todas essas pessoas que estão aqui conosco. Senhor, renova a força, dá uma injeção de ânimo, de coragem, de ousadia, de fé, de encorajamento, de posicionamento. Senhor, nós não iremos retroceder por causa dos problemas, nós não iremos retroceder por causa dos medos. Pai, que cada pessoa que está aqui seja encorajada a continuar com medo mesmo, condicionando a sua mente, o seu coração, a sua alma e o seu espírito no Senhor, condicionando a palavra que o Senhor já tem liberado. Pai, nos posicionamos nessa manhã a não desistir, porque o crescimento virá e este crescimento chegará nas nossas vidas, mesmo com dores, mesmo com cansaço, mas a corrida que foi proposta para cada um de nós nos fará ter resistência, nos fará, Senhor, ter resiliência, nos fará chegar ao destino que o Senhor já estabeleceu para nós. Não nos faça desistir por causa de pessoas, não nos faça retroceder do chamado por causa das dores, porque as dores nos levarão ao nosso propósito. Senhor, as dores nos ensinam, as dores não podem nos paralisar, os problemas não podem nos fazer desistir, mas nós temos uma promessa. Pai, em nome de Jesus eu oro por aquela pessoa que está fadado ao cansaço, fadado à desistência nessa manhã, que ela seja restaurada, renovada, as suas forças. Abençoa esta casa, aquele que está enfermo, aquele que precisava ouvir essa palavra. Senhor, que essa palavra mude a mentalidade, mude o posicionamento e mude o destino nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia! Que palavra, que manhã, meu Deus do céu. Que Minha linda! amiga, um beijo, um Beijo abraço bem grande. apertado. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe. Continua aí. Papo de fé, mudando a vida de cada uma dessas mulheres, dessas pessoas que estão aí com você. Deus abençoe, gente, todos vocês que ficaram conosco. É sempre um prazer poder dividir algo de Deus com tantas pessoas. Obrigado, Babi. Obrigado,
A Jaque, que sempre está nos conectando aí. Beijo, minha amiga. Obrigada. Obrigada por Tchau. tudo. Amém. Eita, gente. Tchau.